pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia do programa Fique em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos e na aula de hoje nós vamos estudar, pessoal, Introdução ao Reino Animalia. Então nós vamos adentrar uma área da Biologia chamada de Zoologia, que é o estudo dos animais. E aqui nós vamos entender, por exemplo, as características dos animais, como esses indivíduos são classificados. Nós vamos estudar sobre o desenvolvimento embrionário. Na verdade, a gente não vai estudar isso aqui de forma detalhada. Nós vamos ver um pouco do desenvolvimento embrionário para que a gente possa saber, por exemplo, usar alguns critérios de classificação, ok? E nós vamos falar sobre as tendências evolutivas que foram surgindo ao longo do processo de evolução dos animais, né? Tendências evolutivas na estrutura corporal, beleza? Vamos aqui para as características gerais dos animais. O que o animal tem que ter como característica para que ele possa ser considerado como animal, né? Você olha para o indivíduo, isso aqui é um animal, é uma planta? O que é isso aqui? Aí você, com base nas características que você pode ver e que você pode estudar desse indivíduo, aí você vai saber se aquilo é ou não é um animal. Então, esses indivíduos eles possuem grande variedade de organismos que são distribuídos em cerca de 30 filos, ou seja, filos são agrupamentos, né? Nós temos um grupo maior, que é o reino Animalia, e esse reino ele é subdividido em grupos específicos, que são grupos formados por indivíduos com características semelhantes, certo? Que são chamados filos. Então, são cerca de mais de 30 filos. Agora, dentre desses vários filos, nós temos 9 filos, onde nós podemos encontrar uma maior quantidade de espécies conhecidas. Nós vamos apresentar para vocês aqui quais são esses 9 filos. Lógico que nessa aula não vai dar para a gente ver característica por característica de cada um desses filos. E aí a gente vai ter aulas separadas para cada filo, ok? Então, os animais eles são organismos multicelulares. Quer dizer que eles são formados por muitas células, ok? Antigamente, os indivíduos considerados como protozoários, eles eram classificados como animais. Mas os protozoários, eles são indivíduos unicelulares. Então, eles foram tirados desse grupo dos animais e foram inclusos ali no reino protista. Aqui no reino Animalia, só podemos encontrar indivíduos multicelulares. E eles são organismos eucariontes. Quer dizer que a célula que forma os animais, ela tem compartimentalização, ou seja, tem compartimentos que têm funções definidas. Tem um compartimento que só vai cuidar da respiração celular, tem o outro compartimento que vai trabalhar apenas o armazenamento do material genético. Então, são chamados de organelas. E a principal organela é o núcleo, né, onde nós vamos ter ali a membrana nuclear, conhecida como carioteca. Então, por isso que a célula animal ela é eucarionte. O termo eu quer dizer verdadeiro. E carionte quer dizer carioteca, né? Tem uma carioteca verdadeira. E são indivíduos heterótrofos. Heterótrofos são seres que não podem produzir o seu próprio alimento. Então, nós temos vários tipos de heterótrofos. Herbívoros, carnívoros, parasitas ou até mesmo saprófagos. Saprófagos são indivíduos que que se alimentam de matéria orgânica em decomposição, certo? E os animais eles vivem em vários ambientes. São chamados de cosmopolita, quer dizer que é um indivíduo que é encontrado em diversas partes. Toda parte do planeta você vai encontrar um representante animal. E a classificação dos animais? Bem, nós temos uma classificação bem artificial, ou seja, uma classificação que ela não vai definir a relação de parentesco evolutivo. É a classificação mais tradicional que a gente usa desde o ensino fundamental, né? Nós temos animais invertebrados e animais vertebrados. A grosso modo, animal invertebrado é aquele que não possui coluna vertebral, certo? Ou animal invertebrado é aquele que não possui crânio, que na verdade o crânio é a principal característica de um animal vertebrado,
certo? Então, animal vertebrado é um indivíduo que possui coluna vertebral ou crânio. Mas você pode encontrar animais sem coluna vertebral. Então, não é a coluna vertebral, nem sempre ela vai definir se o indivíduo é vertebrado ou não. A principal característica de um vertebrado é o crânio. Tanto é que os vertebrados são chamados de craniata. Craniata é a mesma coisa que animal vertebrado. Então, pessoal, esses são os vários filos, os 9 filos mais conhecidos do reino Animalia, tá? Nós temos o filo Porífera, que é formado pelas esponjas. Nós temos quinidários, onde nós vamos encontrar águas-vivas, certo? Plateumintos. Os plateumintos são vermes achatados, ok? Os nematódeos. Nematódeos são outros tipos de vermes que a gente vai estudar. Moluscos, onde nós vamos ter o exemplo das lesmas, né? Dos caracóis. Anelídeos, esse aqui é o filo das minhocas. Artrópode, esse aqui é o filo, por exemplo, dos insetos em geral. Não apenas insetos, mas a gente vai encontrar outros indivíduos. Equinodermos, aí você vai lembrar das estrelas do mar. E o filo, esse último filo aqui é o nosso filo, a qual nós pertencemos, o filo Chordata ou Chordados. Então vou apresentar alguns indivíduos de cada um desses filos para vocês. O primeiro filo que eu quero mostrar para vocês são os poríferos. Nesse filo você vai encontrar as esponjas do mar. São animais que ficam sésseis. Eles ficam fixos no substrato, como se fosse uma planta, certo? Séssil quer dizer que o indivíduo fica parado, grudado em alguma coisa. É como se fosse uma planta. São animais imóveis. Nós vamos estudar esses indivíduos. Os quinidários, nós temos o exemplo das águas-vivas, né? Nós temos o exemplo do coral, da hidra. São animais aquáticos. Alguns deles vivem boiando na água, como é o exemplo da caravela. Isso aqui não é apenas um único animal. Nós temos aqui uma colônia de vários animais. Nós vamos estudar esse filo. Os plateumintos. Plateumintos são vermes achatados. Aí nós temos o exemplo da planária, né, que é um verme de vida livre. Ele não é parasita, ele vive num ambiente úmido, se alimentando de matéria orgânica em decomposição. Aí nós vamos encontrar, por exemplo, a tênia. Lembra da tênia sólio e a tênia saginata, né, que forma a famosa barriga d'água, né? Tem gente que tem a barriga d'água por causa da tênia, mas nós temos também outros parasitas que podem provocar esse tipo de doença, ok? Nós temos aqui o grupo dos nematódeos. Nematódeos são vermes cilíndricos. Aí, como exemplo, nós temos o Ascaris lumbricoides, conhecido como lombriga, né, pessoal? Então, é um exemplo aqui de um nematódeo. Aqui nós temos os moluscos. Os moluscos nós vamos ter como representantes o caracol, né, pessoal? Né, a gente conhece bastante as lesmas, que diferem do caracol porque elas não têm aquela carapaça, não é isso? Nós vamos encontrar animais marinhos como lulas, nós vamos encontrar o polvo, né, o náutilo e ostras. Todos são moluscos. Tá? Nós temos animais anelídeos. São animais formados por vários anéis, né? É uma característica típica deles. Esses anéis a gente encontra, por exemplo, nas minhocas, nas sanguessugas. Tá? Nós vamos encontrar em animais chamados de poliquetas, né? Que é o exemplo do nereis. Tá? E outros animais que vivem no fundo do mar formando tubos. Ok? Artrópodes. Artrópodes são animais que têm pés articulados. O termo artro vem de articulação. E podes significa pés, pés articulados, né? Eles têm uma característica que é justamente essa carapaça, um esqueleto externo, ok? Nós temos os equinodermos formados pelas estrelas do mar, pelas serpentes do mar, que são parecidas com estrelas, a bolacha da praia. Eles têm como característica o corpo repleto de espinhos, né? Aí vamos ver o caso do ouriço do mar, do pepino do mar, do lírio do mar, ok?
E o último filo que nós vamos estar trabalhando é o filo a qual nós pertencemos, o filo dos cordados, onde nós vamos encontrar os répteis, os mamíferos, os peixes, as aves e alguns outros animais que é menos conhecidos que pertencem a este filo. Tá bom, pessoal? Agora, uma coisa que eu quero que vocês entendam é que quando a gente, por exemplo, vai caracterizar um animal, a gente tem que entender também com relação ao seu desenvolvimento embrionário. Existem algumas características que a gente menciona nos animais que tem a ver com a maneira como ele se desenvolve durante o processo de formação ali do seu embrião. Então, a gente precisa entender um pouco como é que ocorre o desenvolvimento embrionário. Vamos lembrar que durante a formação do embrião, o embrião ele é resultante da fecundação dos gametas, né? O espermatozoide se junta com o óvulo, ele vai originar a primeira célula, que é o ovo ou o zigoto. Essa célula chamada de ovo ou zigoto, ela vai começar a se dividir, ou seja, ela vai começar a se segmentar. Essas divisões sucessivas, elas vão originar várias fases do desenvolvimento. Uma das primeiras fases do desenvolvimento é a fase de mórula. A mórula, ela tem esse nome porque essa fase, ela lembra uma amora, uma fruta chamada amora, ok? E essa mórula, ela é formada por várias células juntas e ela não é oca, não tem um espaço no interior desse embrião. Quando esse embrião vai se desenvolvendo mais ainda, ele vai começar a produzir um líquido que vai se acumular no interior dele aqui, ó, formando um espaço. E aí, quando isso acontece, a gente chega na fase chamada de blástula. Blástula. Então, essa blástula, ela vai agora começar a sofrer um processo de formação, onde ela vai sofrer um achatamento numa região. Quando ela sofre esse achatamento, ela forma aqui, ó, duas camadas. Uma camada celular que fica na parte de dentro e uma camada celular que fica na parte de fora. E aí ela forma os primeiros tecidos, né? Que a gente chama folhetos embrionários. Esses folhetos embrionários, eles vão dar origem aos diversos órgãos do corpo do animal, ok? Agora, uma coisa que vocês precisam perceber é o seguinte: tem animais que não vai formar, por exemplo, essa fase aqui, que a gente chama de gástrula, que é a fase onde se formam os folhetos embrionários. Tem animal que só se desenvolve até essa fase aqui, essa fase de blástula. É o exemplo da esponja marinha. A esponja marinha, ela é um animal que não forma folhetos embrionários. Então, a gente diz que ele é um animal ablástico. Ablástico, um animal que não forma folhetos embrionários. Agora, se o animal formar folhetos embrionários, a gente diz que ele pode ser diblástico ou triblástico. Quer dizer, o que quer dizer cada termo desse? A palavra diblástico quer dizer que o animal forma dois folhetos embrionários. Um folheto que fica na parte de fora é o ectoderma e o folheto que fica na parte de dentro é o endoderma. Se ele forma dois folhetos embrionários, ele é diblástico. Só que tem animais que, durante o processo de formação do embrião, ele pode formar três folhetos embrionários. Então, a gente diz que ele é triblástico. Quer dizer que ele vai ter, além do ectoderma, ele vai ter o endoderma e um outro folheto chamado de mesoderma. E aí o animal vai ser triblástico. Uma outra coisa que vocês devem prestar atenção é o seguinte, olha aqui, ó. Quando ocorre a formação dos folhetos embrionários do embrião, né, a fase de gástrula, veja que tem um orifício aqui, ó. Esse orifício aqui, ele vai promover a comunicação do meio interno do embrião com o meio externo do embrião. Esse orifício é chamado de blastóporo. Blastóporo. Em algumas espécies de animais, esse blastóporo ele forma a boca. Em outras espécies, esse blastóporo ele vai originar o ânus. Se o blastóporo do embrião formar a boca, o animal ele vai se chamar protostômico ou protostômio. Se o blastóporo originar o ânus, esse indivíduo ele vai se chamar deuterostômio.
ou deuterostômico, ok? Nós, cordados, nós que somos animais cordados, seres humanos, nós somos animais deuterostômico, ou seja, o embrião que nos formou, o blastóporo presente no embrião que nos formou, deu origem ao ânus, ok? Então, tem muitas informações que eu já passei para vocês aqui, né, pessoal? Uma outra informação, olha só, aqui nós temos uma gástrula de um animal diblástico, que tem 2 folhetos embrionários, e uma gástrula de um animal triblástico, quer dizer que ele tem a camada externa, uma camada intermediária e uma camada interna. A camada externa é o ectoderma. A camada intermediária é o mesoderma. E a camada interna é o endoderma. Então, o indivíduo vai ser triblástico. Ok, pessoal? Então, a gástrula acontece o processo de formação dos folhetos embrionários, que darão origem a todos os órgãos do indivíduo. Ok? Então, é isso. Vamos agora falar de uma outra informação. Os animais, eles podem apresentar também, durante a formação do embrião, a formação de espaços no interior do embrião. Esse espaço que fica no interior do embrião é chamado de celoma. Celoma, tá? Vamos lá. Só que, de acordo com a formação do celoma, esse animal ele pode ser acelomado. Esse A quer dizer negação, né? Que não tem celoma. Ele pode ser pseudocelomado. O termo pseudo quer dizer falso, quer dizer que ele tem um falso celoma. Ou ele pode ser celomado, quer dizer que ele tem um celoma. Olha aqui, pessoal, vamos ver primeiramente um animal que é celomado. Veja, o animal celomado, ele tem um espaço no interior dele. Esse espaço vai ser importante porque ele vai estar repleto de um líquido que vai distribuir, por exemplo, nutrientes, substâncias no interior do animal, certo? Então, esse celoma, o que vai ser? O celoma, você vai observar que ele é formado, esse espaço ele está totalmente revestido por essa camada vermelha que vocês podem ver nessa figura. Essa camada vermelha é o endoderma, ok? Então, se esse espaço estiver totalmente formado por uma parede, que é chamado de endoderma, aí ele é um celoma verdadeiro. Por que que pode haver celoma falso? Vamos observar aqui, ó. Tá vendo esse espaço no interior desse animal? Tá? Por que que isso aqui é um pseudoceloma, um falso celoma? Porque você vai perceber que o endoderma só está de um lado. Na parte interna aqui do celoma, nós vamos encontrar um outro folheto embrionário, que não é que não vai ser o mesoderma. Só é celoma verdadeiro se a parede que reveste o celoma for mesoderma, que é essa camada vermelhinha aqui que vocês podem observar. Aqui é pseudoceloma, porque de um lado eu tenho mesoderma, mas do outro, aqui na parte interna, a parede vai ser endoderma. Então, é um falso celoma. E aqui eu não tenho nenhum espaço interno, ok? Essa parte interna aqui está totalmente preenchida pelo mesoderma. E o que seria esse espaço de dentro, pessoal? Esse espaço de dentro aqui, ó, ele vem dessa região aqui. Isso aqui é o intestino primitivo do embrião, que vai dar origem aos órgãos do sistema digestório. É chamado de arquêntero. Arquêntero, beleza? Então, o que vocês estão vendo aqui não é o celoma, aqui é o arquêntero do animal, ok? O celoma ele pode se formar de duas formas. A partir das fendas internas, que surgem dos blocos de mesoderma do embrião, ou a partir do espaço interno das bolsas mesodérmicas, que se formam originalmente ligados ao arquêntero. Aí a gente vai ter duas classificações. Animais chamados de esquizocélicos, onde o celoma se forma por esquizocelia, e animais enterocélicos, onde o celoma se forma por enterocelia. Na esquizocelia, o celoma se forma dessa região interna aqui do endoderma. Na enterocelia, veja onde é que se forma o celoma, tá? Essa é a diferença de animais enterocélicos e esquizocélicos. E aí a gente consegue perceber que essas classificações a gente pode utilizar no cladograma.
Aguardo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e até mais.